Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é o último dia do mês de fevereiro, né? Final de tarde, já fevereiro está chegando na sua última noite, amanhã é março. E para quem me acompanha aqui sabe que eu tenho um controle orçamentário mensal, né? Então desde 2007, já se vão aí com quase 14 anos, né, que eu faço esse controle. E aí eu tenho a oportunidade de todo mês já ter uma noção de como é que foi, né? Como é que foi o mês, se eu gastei muito, se eu gastei pouco, no que eu gastei mais, e vou fazendo ali os ajustes, né? E aqui, pessoal, eu queria desmistificar um pouco, às vezes, um pensamento que as pessoas possuem de que quem trabalha ou quem faz educação financeira, quem estuda o tema, essa coisa toda, não tem problemas financeiros. E não é verdade não, viu? A gente também passa pelos mesmos solavancos e intempéries que toda pessoa passa, né? Por exemplo, esse mês o orçamento aqui de casa estourou, né? Estourou. A vida real, a vida como ela é, né? A gente acabou tendo que fazer uns tratamentos, né? Tratamentos de saúde que não estavam previstos, mas graças a Deus nada demais, só alguns exames e coisas periódicas. E isso daí acabou jogando o orçamento um pouco além do previsto, né? Mas ok, o que é que acontece? Quando você tem isso no seu orçamento, que são gastos não previstos, se eles estão dentro do seu limite, beleza, não tem problema, o que aconteceu? O nosso orçamento aqui de casa, ele subiu aí mais ou menos uns 20%. 25% mais ou menos esse mês, tá? Então o que eu fiz? Você lança a mão da reserva de emergência, né? Que está lá guardada justamente para isso. Tem alguns meses de reserva de emergência ali guardada. E aí você pega um pedaço desse dinheiro, usa para pagar essas contas, né? Esses gastos extras que apareceram. E aí depois, no outro mês e no seguinte, etc., você vai reduzindo uma conta ou outra ali para ajustar, para fazer com que aquele saldo negativo que ficou, ele vá se transformando em um saldo positivo novamente, né? O problema não é quando isso acontece, o problema maior é quando isso acontece todos os meses, né? E, pior ainda, quando são gastos não programados, mas são gastos excessivos, que são gastos que poderiam ser plenamente evitáveis, né? Ou seja, compras desnecessárias, compras fora do seu perfil, né? Gastos que são fora do seu perfil, né? E isso é muito comum a gente ter no consumo geral, né? Geralmente a gente se excede um pouco em diversão, lazer, no consumo que nos traz felicidade, né? Tem aquele consumo que nos traz felicidade, nosso hobby, algumas coisas assim. Para algumas pessoas é roupa, para outras é calçado, perfume, outros é videogame, outros são livros e coisas assim. Não que livro seja gasto necessário, tá, gente? Não é isso não. Mas você tem que ter um limite ali de gasto para aquelas coisas que não fazem parte da sua condição básica de viver. A gente tem os gastos básicos para viver o mês, né? Comida, energia, condomínio, prestações que a gente tem todo mês, ok. E tem aqueles gastos extras, gastos além ali, que você, lazer, geralmente lazer, né? Está associado a lazer, que você gasta um pouco mais ali. Se o seu gasto no seu orçamento, que está fazendo o seu orçamento estourar, são esses gastos extras, é bom a gente rever. Adequar esses gastos à sua realidade, tá? Priorizando principalmente, pessoal, os investimentos. Aqui em casa é assim. Amanhã é dia 1º, amanhã eu recebo salário, minha esposa já recebeu uma parte agora esses dias, ela recebe uma parte antes de fechar o mês, outra parte assim que fecha o mês, né? Eu recebo amanhã, então o que a gente já faz logo de começo? Assim que recebe esse dinheiro, a primeira coisa que a gente faz, tira o valor para investimento, de cara. O resto que sobra a gente vai se virar para viver com aquilo dali. Por quê? Ganância? Não é ganância. É porque a gente entende que esse dinheiro que a gente separou do começo é o dinheiro que vai nos ajudar lá na frente. É o dinheiro, por exemplo, que já formou nossa reserva de emergência lá atrás. Que faz com que, por exemplo, agora esse mês eu tenha tido uns gastos com saúde, que eu tive que fazer tratamento e tal, e aí você paga ali à vista, ganha desconto, né? Dá um desconto ali, porque você pagou à vista, porque você tem dinheiro na reserva, e vai repondo devagarzinho, ali na medida que vai dando, sem também estourar muito, tá? Então, para isso que eu priorizo o investimento, né? Porque o investimento é o que vai me dar sossego e tranquilidade daqui a alguns anos. Não muito longe, daqui a alguns anos ele já começa a te dar um sossego melhor, entendeu? Então, primeiro de tudo, a minha dica é
Primeiro de tudo, antes de você separar a emergência, controle seus gastos. Tenha um controle, quer seja no Excel, quer seja no lápis, no papel, no aplicativo, no que você tiver mais afinidade. Faça um controle dos seus gastos mensais. Identifique os grupos, os grandes grupos. Genésio, quais são os grandes grupos? Eu vou dar aqui uma sugestão, mas você fica à vontade para fazer o seu, tá? Aqui eu divido basicamente em habitação, todos os gastos relacionados à moradia, gastos relacionados à saúde, transporte, lazer, educação, tem mais, despesas pessoais e dependentes. São 7, tá? Então eu tenho 7 grandes grupos, né? E nesses grupos eu vou alocando minha despesa. Então eu tenho como ver mês a mês onde eu aloquei, onde o meu dinheiro foi mais alocado. Se tiver dentro do orçamento, bacana, tranquilo. Se ele estourou o orçamento, opa, vamos ajustar. O que é que dá para mexer, o que é que não dá, né? Se não dá para mexer naquela categoria que subiu muito, vamos mexer em outra, porque algumas categorias realmente você não consegue mexer, né? E aí, se aquela categoria que você não consegue mexer tanto, ela subiu ou ela saiu um pouco do controle, tenta então tirar ali de outra categoria que dá para você mexer. O importante é que no final das contas tudo caiba no seu orçamento mensal, tá? E se estourar por um gasto extra, vai na reserva de emergência, repõe e depois repõe a reserva de emergência, tá? Não deixa a reserva de emergência descoberta, porque ela é o teu porto seguro, tá bom? E sempre, primeira coisa, ganhou o dinheiro, separa a tua percentagem para o investimento. Genésio, quanto que é ideal? Olha, eu hoje, da minha renda principal, né, minha e da minha esposa, a gente tira hoje pelo menos 20% para investimento, tá? Acaba sendo um pouco mais porque a gente tem hoje algumas rendas extras e essas rendas extras elas vão todas para investimento, a gente nem pega nelas. Mas o trabalho básico que a gente tem, desse a gente tira 20% por um investimento, tá? E aí a gente vai vivendo a vida. A gente já faz isso há uns 10 anos, né? E graças a Deus está sendo tá dando tudo certo, tá bom? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Não se preocupe se o seu mês não fechou no azul. Se fechou, massa, parabéns. Se não fechou, vamos refletir sobre por que não fechou e vamos trabalhar próximo mês para reduzir alguns gastos necessários ou gastos extras para a gente cobrir esse buraco que ficou do mês de fevereiro. Fechando em março ou fechando em abril, não tem problema, dá-lhe uma ajustada e vai seguindo o barco, né? Viagem, gente, é como a vida é uma viagem, né? E toda viagem ela tem ali um probleminha de percurso, um desviozinho, você ajusta de novo ali o carro, o barco, o navio, o avião, né? Qualquer que seja a alegoria que você queira, apruma de novo para o seu rumo e vai embora. Segue a vida, tá bom? Grande abraço, feliz março a todos, sucesso e até mais, pessoal. Tchau!